Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte daquele romance da série Romance de Emmanuel que eu me propus a fazer aqui no canal nos finais de semana. Eu comecei com o Paulo e Estevão, que é o primeiro da série, e interrompi, coloquei aí no meio o Boa Nova, que não faz parte da série, porém eu li que era o segundo preferido de Chico Xavier. O primeiro era Paulo e Estevão, por isso eu fiz também o Boa Nova aí no meio da série. E agora eu estou continuando então com o Há 2000 anos, que é então também ditado por Emmanuel. E a peculiaridade dele é que ele conta a vida do próprio Emmanuel, mas não como Emmanuel. Ele conta a vida do Emmanuel enquanto um senador romano que viveu há 2000 anos. Ele viveu ali na época cristã, quando Jesus Cristo estava encarnado no planeta. A história se ambienta ali em Roma, começa no ano de 31 e depois eles vão para a Palestina e tudo começa a se passar ali em Jerusalém, Cafarnaum, para onde ele foi morar. E agora no último capítulo, no último vídeo do 8º capítulo, nós vimos que chegou aquele ponto ali culminante onde aconteceu a crucificação de Jesus Cristo. E aí nós vimos ali no finalzinho que o que estava se passando estava ambientado ali no palácio do Pilatos, onde ele reuniu todos os patrícios romanos presentes em Jerusalém, porque ele não queria tomar nenhuma decisão sozinho, ele não queria ficar mal diante do povo, que no final queria a crucificação de Jesus Cristo. Então primeiro ele chamou todo mundo ali. Ele nem sequer prestou atenção, porque ele foi alertado por um sonho que a mulher dele, a Cláudia, teve, dizendo a ele que ele não deveria, então, estar deixando que se condenasse à morte uma pessoa justa, uma pessoa do bem. E ele não ouviu esse sonho, ele apenas apresentou isso como argumento para os outros, de quem ele pediu opinião, incluindo entre eles o senador Públio Lentulus, que é então esse personagem que é o Emmanuel de agora. E aí o senador que estava ali foi chamado por ele era ali a autoridade máxima, ele era um senador da República, ele estava acima da autoridade de Pilatos, então ele poderia até, se ele quisesse, ele poderia até ter feito alguma coisa, ter tomado alguma decisão, porque politicamente falando, hierarquicamente falando, ele tinha condições para isso, ele estava acima de todos, ele era a autoridade máxima ali. Porém, o que ele disse foi: porque então nós não mandamos ele para o conterrâneo dele, mandou ele lá para Antifas, o Herodes, e Herodes achou aquilo tão absurdo e que eles tenham levado, já como o próprio Pilatos disse, entre os judeus nascia um profeta todo ano, a cada minuto, de acordo com o que ele disse, mais ou menos isso. Então o Herodes Antipas achou que fosse tanto absurdo que eles mandassem um caso tão sem nenhuma importância como esse para ele, que ele começou a tratá-lo com sarcasmo, com ironia, e o coroou com uma coroa de espinhos venenosos e colocou na mão dele uma cana suja a título de cedro, e disse que se ele era o rei dos romanos, então ele teria que ficar vestido a caráter, e mandou ele de volta para Pilatos. E aí foi que uma pessoa chegou e avisou Pilatos de que o povo estava querendo entrar, o povo estava querendo invadir para buscar solução, porque queriam o prisioneiro. E aí, então, eles tiveram a ideia de mandar açoitá-lo, porque assim eles poderiam tentar acalmar a fúria do povo, que também não ficou contente em ver o mestre sendo açoitado em praça pública. E aí, então, novamente ele recorreu a Públio Lentulus, que disse: então por que a gente não tenta? Nessa hora ele disse: eu poderia estar
decidindo que ele não seria, porque isso seria, nos dias de hoje, uma condenação dessa é absurda, porém você já está aqui há 7 anos, você deve conhecer o seu povo, então ele quis mostrar a Pilatos que ele deveria estar, ele assumindo a responsabilidade. E aí então, mas ele sugeriu, não há um preso aí que possa ser trocado por ele, e ele lembrou-se de Barrabás, mas aí então, como ele não queria também de jeito nenhum, como ele disse, a frase famosa, eu lavo as mãos, ele realmente queria sair bonito na fita, aí então ele não disse, porque cabia a ele podia dizer, não vou trocar Barrabás, que era uma pessoa, é evidente, uma pessoa em evolução, uma pessoa que estava ali totalmente flertando com as sombras, porém estava ali em um momento de consciência muito sem expansão nenhuma, porque o que ele diz aqui dele é que ele era uma pessoa que todos queriam distância, era uma pessoa não muito benquista ali entre eles, era uma pessoa que estava presa ali, mas porém ele não quis dizer, não, eu não vou trocar, eu conheço essa pessoa, conheço essa pessoa, esse prisioneiro, então não vou deixar que seja trocado por um homem injusto. Não, ele deixou a decisão para o povo que aclamou e escolheu Barrabás. Então, dessa forma, então, aconteceu Jesus Cristo, então, indo para a cruz, e o final ali do último vídeo foi que, o último parágrafo foi: daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas, enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Aquelas pessoas encarnadas ali naquele momento não tinham ideia de quão grandioso era aquele momento para toda a humanidade. E aí termina-se o capítulo e nós passamos então para o 9º capítulo, que é intitulado A Calúnia Vitoriosa. Vamos lá. Eu peço que Jesus Cristo possa me iluminar, permitir que eu faça essa leitura da melhor forma possível, permitir que ela possa trazer alguma forma de reflexão para alguém que esteja necessitando encontrar Jesus Cristo no coração. Se Jesus de Nazaré havia sido abandonado por seus discípulos e seguidores mais diretos, o mesmo não se verificara quanto ao grande número de criaturas humildes que o acompanhavam com devoção purificada e sincera. É verdade que essas almas raras não revelaram francamente suas simpatias perante a turba desvairada, temendo-lhe as sanhas destruidoras. Mas muitos espíritos piedosos, como Ana e Simeão, contemplaram de perto os martírios do Senhor sob o açoite infamante, cheios de lágrimas angustiosas e esperando que a cada momento se pudesse manifestar a justiça de Deus contra a perversidade dos homens a favor do Messias. Então, aqui ele dizendo que ele tinha sido abandonado pelos discípulos e pelos seguidores mais diretos, porém havia algumas pessoas que estavam ali e apesar de não aclamarem publicamente, abertamente, elas estavam acompanhando o martírio dele, entre elas Ana e Simeão. Contudo, esvaeceram-se-lhes as derradeiras esperanças quando, sob o peso da cruz, o supliciado caminhou a passos cambaleantes para o monte da última injúria, depois de confirmada a ignóbil sentença. Foi assim que Ana e o tio, reconhecendo inevitável o martírio da crucificação, deliberaram seguir para a residência de Públio para suplicar o patrocínio de Lívia junto ao governador. Enquanto o cortejo sinistro e impressionante se punha em marcha nos movimentos vagarosos, ambos se desviaram da massa, encaminhando-se por uma viela ensolarada em busca do almejado socorro. Penetrando na residência, enquanto Simeão a esperava pacientemente numa calçada próxima, dirige-se Ana, a esposa do senador, que a recebeu surpresa e angustiada. Senhora, diz mal ocultando as lágrimas. O profeta de Nazaré já está a caminho da morte ignominiosa na cruz, entre os ladrões.
Uma emoção mais forte embagara-lhe a voz sufocada de pranto. Como? Respondeu Lívia, penosamente surpreendida. Se a prisão data de tão poucas horas? Mas é a verdade, revidou a serva compungida. E em nome daqueles mesmos sofredores que vistes consolados pela palavra carinhosa e amiga dele, junto às águas do Tiberíades, eu e meu tio Simeão vimos implorar o vosso auxílio pessoal perante o governador, a fim de fazermos um esforço derradeiro pelo Messias. Mas uma condenação como essa, sem estudo, sem exame, é lá possível? Vive então aqui este povo sem outra lei que não a da barbárie? Exclamou a senhora, visivelmente revoltada com a inopinada notícia. Como se desejasse arrancá-la a qualquer divagação, incompatível com o momento, a serva insistiu com decisão e amargura. Entretanto, senhora, não podemos perder um minuto. Antes de tudo, porém, eu precisava consultar meu marido sobre o assunto, monologou a esposa do senador, recordando-se repentinamente dos seus deveres conjugais. Onde estaria Públio naquele instante? Desde amanhã não regressara à casa, após o chamado insistente de Pilatos. Teria colaborado na condenação do Messias? Num relance, a pobre senhora examinou toda a situação nos seus mínimos detalhes, recordando igualmente os bens infinitos que o coração dela havia recebido das mãos caridosas e complacentes do mestre Nazareno. E como se estivesse iluminada por uma força superior que lhe fazia esquecer todas as questões transitórias da terra, exclamou com heróica resolução: Está bem, Ana, irei em tua companhia pedir a proteção de Pilatos para o profeta. Então aqui a gente vê um ponto aqui bem forte aqui, então, em que a gente, como é que a vida está encaminhando, como é que o destino do senador está sendo aí traçado de forma a ele começar a colher cada vez mais e mais aquilo que ele plantou até agora, aquilo que ele teve a oportunidade de estar entregando ali nas mãos de Jesus Cristo quando o próprio veio ter com ele. E ele insistiu em se manter ali no pedestal do poder do poder externo, do poder terreno. Esperar-me-ás um momento enquanto vou retomar aqueles trajes galileus que me serviram naquela tarde de Cafarnaum, dirigindo-me deste modo ao governador sem provocar a atenção da turba multa desenfreada. Em poucos minutos, sem refletir nas consequências de sua desesperada atitude, Lívia estava na rua, novamente enfiada nos trajes simples da gente pobre da Galiléia, trocando amarguradas impressões com o ancião de Samaria e a sobrinha dele acerca dos dolorosos acontecimentos. Aproximando-se da sede do governo provincial, o coração dela palpitou com mais força, obrigando-a a mais demorados pensamentos. Não seria uma temeridade da parte dela procurar o governador sem prévio conhecimento do marido? Então a gente vê que as dúvidas da Lívia, elas estão ali deixando ela em uma situação muito difícil, porque ela quer ajudar, ela quer intervir com relação ao mestre Galileu, que está sendo levado agora para a crucificação. Ela concorda com Ana e o pai dela, com Ana e o tio dela, como que é o nome dele? Não faz mais, esqueci agora o nome dele. Ela concorda com os dois que é preciso fazer alguma coisa, que ela mesma ela ficou surpresa de ver que ele já estava a caminho da crucificação sem ter tido um tempo. Era uma condenação, condenou e já executa a sentença. E aí, mas aqui, quando ela chega próxima, ela lembra quem é o governador, quem é o governador? É Pilatos, o homem que está está fazendo investidas a ela, está dando em cima dela, dizendo de outra forma, desrespeitando completamente o casamento dela, desrespeitando ela como mulher casada e mãe e desrespeitando o marido dela.
E aí então ela aqui fica pensando, ela deveria, estaria correto aquilo que ela fez de estar vindo sem o conhecimento do marido? Mas tudo não fizera ela em vão para aproximar-se do esposo arredio e irritado de maneira a reerguer a antiga confiança dele? E Pilatos, na imaginação dela, guardava ainda os pormenores das amargas comoções daquela noite em que lhe fora ele mais franco quanto aos sentimentos inconfessáveis que a figura de mulher lhe havia inspirado. Lívia hesitou ao penetrar num dos ângulos da grande praça, agora adormecida por um sol causticante de brasas vivas. Então a gente vê que aqui deveria ser ali o verão, deve ser julho, agosto, não sei se foi dito aqui no início, mas se o sol está causticante, então é o verão ali na Palestina, então. Seu raciocínio contrariava a atitude que assumira aos apelos da serva, que representava a seus olhos a súplica angustiada de inúmeros espíritos desvalidos. Seu coração, porém, sancionava plenamente aquele derradeiro esforço em favor do emissário celeste que lhe havia curado as chagas da filhinha, enchendo de tranquilidade inalterável seu coração atormentado de esposa e mãe, tantas vezes incompreendido. Além disso, nesse conflito interior da razão e do sentimento, este último lhe fazia lembrar que Jesus, nas margens do lago, lhe falara de amargurados sacrifícios pela sua grande causa. E não seria aquela a hora sagrada da gratidão, da fé ardente dela e do testemunho de reconhecimento dela? Aliviada pela íntima satisfação do cumprimento do carinhoso dever, avançou então desassombradamente, deixando os dois companheiros à espera dela num dos largos recantos da praça, enquanto procurava ganhar as adjacências do edifício com ligeiro desembaraço. Então ali ela teve uma dúvida, ela sabia quem era Pilatos, o que é que ela estaria arriscando indo ali, apesar dela não saber que a Fúvia já está envenenando há algum tempo, Fúvia e Sulpício estão envenenando o marido dela contra ela, que é por isso que ele se afastou tanto, que ele já tem todas as dúvidas possíveis. Ela acredita que ele não sabe, porque ela não contou, mas ainda assim a própria consciência dela disse a ela, mas está certo você ir sem falar com seu marido? E aí ela pensou, mas não foi porque eu não quis, foi porque eu não consegui falar com ele, ele está me evitando. E já o mestre Nazareno curou minha filha e me falou também que de amargurados sacrifícios pela causa dele. Então, se era para fazer algum sacrifício, que fosse ali, enquanto ele ainda estava de carne e osso, porque depois ele não ia mais precisar de nenhum sacrifício. Não que ele precisasse, porém aquele momento ali, então, seria um sacrifício de estar fazendo alguma coisa para tentar mudar a situação. Batia-lhe o coração descompassadamente. Como encontrar o governador da Judéia àquela hora? Um sol ardente concentrava em tudo calor intolerável e sufocante. O cortejo em demanda do Gólgota partira havia quase uma hora e o palácio parecia agora mergulhado numa atmosfera de silêncio e de sono após as penosas confusões daquele dia. Ou seja, ali estava tudo no silêncio e na calmaria, porque o povo estava todo acompanhando, todo mundo que pediu a condenação queria ver a crucificação. Foi todo mundo junto, foi todo mundo atrás. Apenas alguns centuriões montavam guarda ao edifício e quando Lívia alcançou menor distância das portas principais de acesso ao interior, eis que se lhe depara a figura de Sulpício, a quem se dirigiu com o máximo de confiança e de inocência, pedindo-lhe o obséquio de solicitar uma audiência privada e imediata ao governador, em seu nome, a fim de falar-lhe quanto à dolorosa situação de Jesus de Nazaré. Aqui então ela encontra quem, assim que ela chega ali? Sulpício, que ela inocentemente foi pedir ajuda porque ela via nele uma pessoa que podia ajudar. Ela não via nele um candidato a amante da Fúvia que estava por ciúme e inveja dela,
achando que, porque o governador de quem ela era amante, a Fúvia, que é a mulher do Sálvio, o tio do Públio, irmã da Cláudia, que é a mulher do Pilatos, é amante também do Pilatos. E aí ela ficou com inveja e ciúme, porque ele começou a investir, fazer suas investidas em direção à Lívia. Ele se apaixonou pela Lívia doentiamente, não se apaixonou, ele só queria tê-la como mais uma das amantes dele. E aí ela ficou com raiva da Lívia e resolveu, e pediu ao próprio Sulpício, que queria ser amante dela também, que se ele ajudasse, ela cederia a ele, ele seria amante dela também, se ele ajudasse a estar manchando a reputação da Lívia diante do senador. Então ela já tinha começado a envenenar. E foi essa pessoa que recebeu a Lívia ali então na entrada. O lictor mirou-a de alto a baixo com um olhar de lascívia e cupidez, que lhe eram características, e crendo piamente nas relações ilícitas daquela mulher com o procurador da Judéia, em virtude de suas observações pessoais, por coincidência que lhe figuravam a realidade perfeita daquela suposta prevaricação, presumiu naquele ato insólito não o motivo apresentado, que lhe pareceu ótimo pretexto para afastar quaisquer desconfianças, mas o objetivo de se encontrar com um homem de suas preferências. Então aqui o que o Sulpício pensou? Porque ele também, ele está enganado também. Ele viu o governador conversando com ela ali naquela festa que ele deu para eles no início, quando eles chegaram a Jerusalém, que ele tentou fazer uma investida quando ele se viu a sós com ela. Então o Sulpício, a Lívia e a Fúvia viram. Foi aí que a Fúvia ficou com muita raiva e resolveu que faria um plano para acabar com o casamento dela e para que ela não ficasse com Pilatos. E aí ele viu novamente quando, no dia do rapto do filho do senador, do filho da Lívia, ele viu uma mulher trajada à romana e um homem trajado à romana também ali na frente da casa da Lívia, tarde da noite. Foi o dia em que a serva, então, ali da Lívia, se vestiu com as roupas dela para passar o filhinho deles, que é o Marcos, para o André de Gioras, que veio raptar o filho deles, pelas razões que estão todas atrás nas páginas anteriores, se você quiser entender, a que se começar a ver do início, tá bom? E aí então, mas como ele viu aquela mulher vestida romana, ali só tinha a Lívia, que era uma patrícia, as outras eram servas, então ele supôs, ele já ficou certo de que ali seria então Lívia e Pilatos, que estava ali próximo, ele estava em Nazaré. Ele tinha vindo para a casa dele de Nazaré, então ele pensou, ele é o governador, mas ele pode fazer tantas milhas, não sei lá quantas, a cavalo, para encontrar a amante dele. Então ele tinha certeza que a Lívia realmente havia sucumbido aos avanços do Pilatos e que ela estava ali, como ela estava dizendo, não para pedir pelo mestre nazareno, mas sim para se encontrar com a amante dela. Criatura ignóbil de que se utilizava o governador para o instrumento de suas paixões malignas, entendeu que semelhante entrevista deveria ser levada a efeito na maior intimidade. E sabendo que Públio Lentulus ainda lá se encontrava em animada palestra com os companheiros, conduziu Lívia a um gabinete perfumado, onde se alinhavam preciosos vasos de aromas do Oriente, saturados de fluidos sutis e entontecedores, e onde Pilatos recebia por vezes a visita furtiva das mulheres de conduta equívoca, convidadas a participar de seus licenciosos prazeres. Então ali a gente vê que como o Públio ele tinha plantado todos esses espinhos para ele colher, então a vida vem tecendo de forma que ele colha. Ele plantou, ele tem que colher, é a lei da causa e efeito, é assim. Então, porque poderia ser, quando a Ana chegou, a Lívia podia ter dito, mas o Públio está lá no
no gabinete do governador, eu vou até lá procurar por ele, vou pedir para ele interceder junto do governador. Não, ela resolve que ela vai, e não é uma crítica, não é um julgamento, eu já entendi, ela sabe exatamente, ela não pode. E eu tive também uma ajuda aí da minha querida amiga ali da Espanha, que quando eu disse que ela, na época em que eu dizia que ela devia estar fazendo com que ele levasse a filha deles, a Flávia, que estava cometida de hanseníase, para se encontrar com o mestre Nazareno, e quando ele não estava disposto a fazer isso, eu disse, mas por que ela não vai? E depois, quando ele se encontrou, o próprio Jesus Cristo disse, não vou curar sua filha pela sua alma superficial e orgulhosa, mas sim pela fé da sua mulher. Então ela já estava ali na vibração de Jesus Cristo. Então ela se encarnou com ele para ajudá-lo a estar enfrentando as mazelas, as dificuldades dele para evoluir. Porém, como ele não entendeu, ele não abriu os olhos, ele não acordou, com certeza, essa minha amiga da Espanha disse, com certeza ela não veio também, porque ela não interveio, porque a prova era dele, era ele que deveria ter ido. E aí aqui também, eu acredito, ela foi acontecendo desse jeito, porque já estava certo, ele não ia mais precisar dela ali, porque ele já tinha metido os pés pelas mãos suficientemente para dizer, essa encarnação já está perdida para ele. E aí então, o que a vida faz? Que se ela entrasse, ela iria encontrar ele, eles estavam ali reunidos na sala, ela ia ver que o marido dela estava ali. Porém, o Públio já estava ali, o Tarquínios, o Sulpício Tarquínios já estava ali na entrada, e aí como ele acreditou que ela era amante dele, ele a leva então para aquela sala onde ele encontrava então as amantes dele. E aí, porque ele sabia que o marido dela estava na casa, então ele já entrou com ela por uma outra passagem, que era ali para onde entravam as mulheres que vinham se encontrar com ele então. Ignorando por completo o mecanismo de circunstâncias que a conduziam a uma penosíssima situação, Lívia acompanhou Lictor ao gabinete aludido, onde, embora estranhando a suntuosidade extravagante do ambiente, se demorou alguns minutos a sós, aguardando ansiosamente o instante de implorar de viva voz ao procurador da Judéia a sua prestigiosa interferência a favor do generoso Messias de Nazaré. Então ela entrou ali sem saber qual é o mecanismo de circunstâncias que a conduziam a essa penosa situação. Ela não sabia qual era aquele lugar que ela estava entrando, apesar de ter estranhado a suntuosidade extravagante do ambiente. Nem ela, nem Sulpício, todavia, chegaram a perceber que uns olhos perscrutadores os acompanharam com profundo interesse, desde o interior do edifício ao gabinete privado a que nos referimos. Era Fúvia, que, conhecendo semelhante apartamento do palácio, surpreendera a esposa do senador sob o disfarce daquela túnica humilde da vida rural, enchendo-se-lhe o coração de pavoroso ciúme ao verificar aquela visita inesperada. Aí quem mais podia ser que fosse colocada ali exatamente para que tudo acontecesse como deveria acontecer, para que todo o sofrimento que o Públio teria que passar, ele pudesse passar. Então, quem estava ali? A Fúvia, porque nós vimos ali antes que o Emmanuel disse, Fúvia e Cláudia, mulher e cunhada do governador, haviam chegado também ali onde ele estava discutindo com os patrícios romanos, que ele reuniu ali para discutir a situação de Jesus Cristo. Então aqui quem poderia estar ali olhando? Uma pessoa que conhecia bem aquele local, bem aquela sala ali, suntuosa, extravagante, porque era o local onde ele encontrava as amantes, e a Fúvia era amante dele. Enquanto Sulpício Tarquínios fazia um sinal familiar ao governador, a que este atendeu de pronto, indo imediatamente ao encontro dele num vasto corredor, onde murmuraram ambos algumas palavras em tom discreto. Cientificando-se Pilatos da almejada entrevista em particular, aquela maliciosa criatura demandava alcovas do seu íntimo conhecimento,
de maneira a certificar-se positivamente, através dos reposteiros, da presença de Lívia na Câmara Privada do governador, destinada às suas expansões licenciosas. Então ali o Sulpício Tarquinius ele já estava acostumado a fazer aquele trabalho ali, era ali que ele recebia as mulheres, as visitantes, e então agora ele já chamou ele ali, ele já entendeu, havia alguém muito especial ali esperando por ele, dessa vez era a Lívia. Certificada em absoluto do acontecimento, a caluniadora antegozou o instante em que tomaria Públio pelas mãos, a fim de conduzi-lo à visão direta do suposto adultério da mulher dele. E quando regressava ao vasto salão, deixando transparecer levemente a satisfação sinistra da alma dela, ainda ouviu Pilatos exclamar com delicadeza para os convidados: meus amigos, espero que me concedam alguns minutos para atender a uma entrevista privada e urgente, que eu não esperava neste momento. Acredito que, consumada a condenação do Messias de Nazaré, batem já a estas portas os que não tiveram coragem para defendê-lo publicamente, no momento oportuno. Vamos ver. E olha aqui, quem fala em ter coragem, quem fala em ser bravo, em ser forte nessa hora, em fazer o que deve ser feito, não é? Ele que podia decidir, não decidiu, e agora ele dizendo, então, para poder justificar o afastamento dele, que para amenizar, para ninguém desconfiar de nada, então ele acreditava que eram pessoas que poderiam ter feito alguma coisa enquanto era possível, a favor do Messias de Nazaré. Aí ele diz então que ele acreditava que fossem essas pessoas que vinham bater agora as portas dele, que não tiveram coragem para defendê-lo publicamente. E retirando-se com o assentimento unânime dos presentes, o governador atingia o gabinete reservado, onde, eminentemente surpreendido, encontrou o vulto nobre de Lívia, mais bela e mais sedutora, naqueles trajes despretensiosos e simples, e que lhe falou nestes termos. O que será que a Lívia falou para ele, né, gente? Vamos ver então no próximo capítulo. No próximo vídeo. Aqui então a gente fica nesse momento em que tudo está acontecendo, tudo está sendo tecido, esse bordado está acontecendo para que é a vida do senador. Nós todos vivemos a nossa vida sendo protagonistas da nossa peça, e todos que estão com a gente, aqui todo mundo que tá com a gente, ninguém vive sozinho, são eu não devia nem que não são os coadjuvantes. Não são, como que chama aqueles que vêm, figurantes, não figurantes. Há figurantes também, mas nesse caso, coadjuvantes estão ali perto, mas aqui a luz está em cima do Públio, é para ele tudo que está acontecendo. É por isso que aconteceu exatamente como aconteceu, porque ele precisa colher o que ele plantou, ele precisa entender. É dessa forma que Deus age para que a gente acorde. Deus não vai abrir mão de ninguém, de jeito nenhum, ninguém vai ficar para trás. Eu ouvi a professora Lucilena dizer que Siddhartha Gautama, o Buda, disse que ele só entra no céu quando ele vir a nuca do último homem entrando. Isso quer dizer do último, não quer dizer tirando esse, tirando aquele que fez isso, aquele que fez aquilo. Não, é do último. Porque se estamos todos dentro de Deus, se Deus está em nós, então como é que poderia ficar alguém para trás? E eu sempre falo disso porque foi dessa forma que eu entendi, não foi dessa forma que me foi ensinado na minha religião, que havia um Deus ciumento e vingativo e que no final ele levaria os bonzinhos com ele e deixaria os mauzinhos com o diabo no inferno. E nem era para só passar um esfregão lá e depois, tá bom, agora você entendeu? Então pronto, não é para ficar eternamente sofrendo, não é para morrer também, não é para ficar gritando no inferno. E os bonzinhos ficam no céu ouvindo isso, durma-se com um barulho desse. É por isso que para mim
tudo que está escrito nos livros, na codificação kardecista, nos livros de Allan Kardec e Chico Xavier, é o que ressona com o que eu entendo, como sendo a mensagem que Jesus Cristo veio trazer, veio nos mostrar que se Jesus Cristo diz que tudo que Ele fez nós podemos fazer, se Ele diz, nos ensinou a chamar Deus de nosso Pai, então com certeza jamais Ele vai estar ali sentado à direita de Deus, julgando e mandando esse vai para o céu, esse vai para o inferno, de jeito nenhum, tá bom? Eu insisto nisso porque se você tá vendo esse vídeo e você ainda acredita nisso, tenha certeza que essa abnegação de Emmanuel trazendo a vida dele, a própria vida dele, abrindo a intimidade dele desse jeito, contando detalhes, porque tudo nessa vida nossa em que estamos mergulhados em uma onda, uma grande onda eletromagnética, tudo fica registrado, tudo fica registrado. Então, com certeza, talvez na memória ele até não pudesse não ter guardado, mas ele foi lá nos arquivos e pegou tudo, palavra por palavra, tudo que está sendo dito aí não é ficção, é verdade. E ele abriu essa página da vida dele para nos mostrar, como ele diz no início, para que sirva de roteiro, para que nós possamos ser sábios. Porque o sábio aprende, não precisa errar para aprender. O inteligente é que aprende com o próprio erro, o sábio aprende com o erro alheio. Ele vê, nossa, ele foi ali e caiu, então vou dar a volta. Ele é sábio. Mas já aquele que está como estava o Emmanuel nessa época, esse vai precisar de mais um tempinho, mas ele vai entender, todos vão entender. Siddhartha Gautama só entra quando ele vier a nuca do último, isso quer dizer que todos vão entender e todos vão entrar. Só que é cada um no seu tempo, cada um capta, quando capta, é assim. E às vezes se a gente fizesse só um pouquinho, a gente pusesse o nosso ego um pouquinho de lado, a gente dissesse, mas será? Eu vou averiguar ali, vou ver se é. Se não for, ninguém precisa nem ficar sabendo que eu fui ver. Mas e se for, não é? Tá bom? Então, gente, eu fico aqui, eu espero que você esteja gostando da forma como eu estou fazendo a leitura, que você goste também dos comentários que eu faço. Se você tiver uma outra percepção, como a minha amiga lá da Espanha, se você quiser me ajudar, nossa, foi super incrível quando eu li, ela disse, mas eu acredito que não foi a Lívia ficou na dela, não só porque ela não queria conflito, como eu disse, mas porque ela sabia que a prova era dele, era ele que deveria fazer. E isso eu não tinha atinado para, eu não tinha tido essa clareza. Eu agradeço muito e se você tiver também, por favor, se quiser me ajudar, eu vou ficar super feliz. Se você quiser compartilhar esse vídeo, se você acredita que vai ajudar alguém que esteja precisando desse empurrãozinho para entender, para ver a luz, para entender o que Jesus Cristo veio ensinar. E se você quiser passar então para essa pessoa, se você quiser também indo ali no meu canal, há os outros livros que eu já citei no início, que é o Paulo Estevão e o Boa Nova, além de muitos outros livros que eu fiz lá, tá bom? Se você quiser se inscrever no canal, se for leve para você fazer tudo isso, faça, eu vou ficar super feliz, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!